Então, pessoal, a gente fez nossa correção e hoje nós iremos ver então nessa aula a multiplicação de números racionais, tá? Já vimos aí a adição, a subtração e agora a multiplicação. Então, a multiplicação de números racionais, representados como frações, será realizada da seguinte forma: multiplicando numerador com numerador, multiplicando denominador com denominador, simplificando o resultado quando for possível. Então, a gente pensa em números racionais com frações, tá? Então, a gente tem aqui ó, os exemplos, tá? Letra B. Aqui eu tenho minha primeira fração, esse pontinho é a multiplicação, e aqui eu tenho a segunda fração. Então, nesse caso, iremos multiplicar numerador com numerador, que é esses números aqui de cima, e denominador com denominador, tá? Tendo sempre o cuidado com os sinais, tá? E nós temos aqui a observação. A regra de sinais para os números racionais será a mesma regra utilizada com os números inteiros. Vocês se lembram da regrinha dos sinais na multiplicação? Sinais iguais na multiplicação, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, eu tenho aqui, ó, nesse exemplo A, eu tenho menos 5 nonos vezes mais 3 sétimos. Observa aqui, uma fração é negativa e a outra positiva. Então, eu repeti aqui, ó, o numerador, menos 5, e o 3, ó, menos 5 vezes 3. Então, o sinal do 3 aqui é positivo, não precisa aparecer. Aí, iremos multiplicar, então, 5 vezes 3, 15. Sinais diferentes, negativo. E o denominador, essa parte aqui de baixo, 9 e o 7. 9 vezes 7. 9 vezes 7, 63. Então, essa fração aqui, nós podemos observar que é uma fração que dá para reduzir, que dá para simplificar. Então, tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis pelo mesmo número. O 3 eu consigo dividir o 15 e o 3 também eu consigo dividir o 63. Então, simplificando essa fração por 3, eu tenho, não posso esquecer do sinal, tá? Que é uma fração negativa, então vou colocar negativo aqui também. 15 dividido por 3, 5. 63 dividido por 3, 21. Então, meu resultado ficou negativo, menos 5 21avos. Tá? O resultado, então, da letra A. Letra B. O que eu observo aqui? Tanto a primeira fração quanto a segunda possuem sinais negativos. E nós vimos, desde os números inteiros, que sinais iguais na multiplicação fica positivo, né, no nosso resultado. E a regra é multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, eu tenho menos 1 vezes menos 11, vai me dar 11, positivo. E 8 vezes 4, 32. Então, terminamos aí essa fração, ela ficou positiva. Não é uma fração que dá para reduzir, então ela fica dessa forma. Então, essa parte de fração aqui, ó, nós vimos nessa primeira parte, tá? Segunda parte eu vou colocar os números decimais, a multiplicação com os números decimais. Então, já vimos, né, a multiplicação com frações. Agora nós temos a multiplicação de números racionais representados na forma decimal. Multiplicamos dois números decimais como se fossem os números inteiros, colocando a vírgula no resultado de modo que o número de casas decimais do produto seja igual à soma dos números de casas decimais dos fatores. Então, aqui eu tenho o exemplo A e o exemplo B, para a gente fazer junto esse exemplo, tá? Eu tenho aqui o primeiro fator e o segundo fator. Sinalzinho de pontinho, já sabemos que é uma multiplicação. E pela regra de sinais também que nós já sabemos, né? Aqui eu tenho o positivo e o negativo. Então, meu resultado vai ficar negativo. E para multiplicar, eu vou colocar apenas os valores absolutos. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2,8. Vou colocar o 3,7.
e multiplicar. Pegando aqui da minha direita, sempre na multiplicação a gente começa a multiplicar aqui da nossa direita, eu vou ter 7 vezes 8, vai me dar 56, sobe 5. 7 vezes 2, 14. O 5 que subiu, 19. Já multipliquei o 7, agora vou multiplicar o 3. 3 vezes 8, 24. Fica o 4, vai o 2. Vai o 2. 3 vezes 2, 6. Com 2 que subiu, 8. Então, eu tenho que somar agora. Soma 6, 9, 4, 13. Vai 1, 10. Aqui eu tenho uma casa decimal. Aqui eu tenho uma casa decimal. A casa decimal é esse número que fica depois da vírgula. E eu tenho aqui a soma das casas decimais. 1 mais 1, 2. Então aqui eu vou ter o quê? Vou marcar duas casas decimais. Duas casas decimais. Então, vou ficar quantos números depois da vírgula? 2 números depois da vírgula. Tá? Essa parte antes da vírgula, a parte inteira. Depois da vírgula, a parte decimal. Então, a resposta vai ficar negativa, porque nós vimos que são sinais diferentes na multiplicação. Então, vai ficar menos 10,36. Letra B. A gente vai fazer também a multiplicação, como se estivesse multiplicando um número natural, um número inteiro, tá? Então, a gente vai pegar aqui os nossos fatores. Aqui está um fator, primeiro fator, segundo fator. 3,49, 2,5. Na multiplicação não precisa seguir aquela regrinha, vírgula embaixo de vírgula, da maneira que nós estávamos fazendo com a adição, né? Agora aqui na multiplicação não precisa seguir essa ordem da vírgula. Então eu tenho aqui, ó, 5 vezes 9, 45, sobre 5, sobre 4. 5 vezes 9, 45, sobre 4. 5 vezes 4, 20, com 4 que subiu, 24, sobre 2. 5 vezes 3, 15, com 2 que subiu, 17. Já multipliquei o 5 com os 3 números, agora eu vou multiplicar o 2. 2 vezes 9, 18. Sempre pulando aqui uma casa, tá? 18, sobe o 1 aqui. 2 vezes 4, 8, com 1 que subiu, 9. 2 vezes 3, 6. Somamos 5, 8 e 4, 12, vai 1. 17, vai 1. 6, 7, 8. 8. E vamos então ver nossas casas decimais, tá? Nessa minha primeira parte aqui eu tenho duas casas decimais. Segundo fator, eu tenho uma casa decimal. Dois mais 1, 3. 3 casas decimais, então, eu vou ter que andar aqui, tá? Vou ter que deixar 3 casas decimais. E aqui a gente faz a soma, 2 mais 1, 3. 3 casas decimais. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. A vírgula vai ficar depois do 8.
8 inteiros, tá? E 725 décimos. Então, assim nós fizemos então a nossa multiplicação na forma decimal. Vou colocar mais exemplos aí. Voltei aqui para falar do exemplo B, tá? Dos sinais. Sinais iguais na multiplicação. Dá positivo o nosso resultado. Então, vamos colocar aqui o nosso resultado positivo, 8,725. Então, turma, coloquei mais exemplos aqui, tá? Pra gente ver. Aqui nessa letra A, eu tenho uma multiplicação. Observe que o 2 aqui, ó, ele não tem aqui a parte de baixo, chamada denominador. E quando não tem, a gente acrescenta 1, tá? Quando a gente trabalha com frações, a gente transforma então em fração. Então, aqui tem o 1 invisível. Então, quando eu multiplicar aqui, ó, vai ficar 2 vezes menos 3, os numeradores, e o denominador 1 vezes 8. A parte de cima com de cima, de baixo com de baixo, ou seja, numerador com numerador, denominador com denominador. Sempre seguindo essa ordem na multiplicação de frações. Esquecendo que a gente vai tirar MMC só quando for na adição, da soma e da subtração. Na multiplicação, já é essa regrinha aqui. Então, nós vamos multiplicar, ó. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 8, 8. Só que aqui o 2 é positivo e o 3 é negativo. Então, sinais diferentes na multiplicação vai dar negativa, então, nossa fração. Outro detalhe a observar é ver se dá para reduzir essa fração, ou seja, simplificar. O 6 e o 8 são divisíveis pelo mesmo número. Que número é esse? O 2. O 2 a gente consegue simplificar o 6, simplificar o 8 também. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. 8 dividido por 2, 4. Não esquece do sinal. Continua ali negativa a nossa fração. Então, ficou assim nosso exemplo A. Exemplo B, eu já tenho aqui uma multiplicação e eu tenho aqui dentro de um parênteses uma soma. Tá? E na soma a gente precisa fazer MMC. Então, recordando aí a aula anterior, né? O MMC aqui, ó. Vamos fazer o MMC de 3 e 9. Nenhum dos dois são números pares, então a gente não vai dividir por 2. Vai dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3, 3. 3 de novo. E multiplica 3 vezes 3, 9. Então, 9 é o MMC aqui da nossa questão. Então, a gente vai pegar e dividir. 9 dividido por 3, 3. 9 dividido por 9, 1. Aí, multiplica lá em cima. Aí, a gente vai ficar aqui, ó. Repete aqui a fração. Sinal. Aí, parênteses de novo. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2, 2. Denominador, 9. Repete aqui de novo. Número dos quintos. Vezes 3 mais 2, 5. Deixa aqui em parênteses.
e vamos multiplicar. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 9, 45. Sinais são diferentes, o 5 é positivo, o 2 é negativo. Então, vai ficar negativo aqui. Simplificamos, dá para simplificar por 5. O resultado vai ficar 10 dividido por 5, 2. 45 dividido por 5, 9. Não esquecendo que a minha fração é negativa, então o resultado negativo. Então resolvemos assim a letra B também. Tá? Passo a passo, primeiro parênteses. Primeiro parênteses tem uma soma, na soma denominador diferente é MNC. Faz a divisão, multiplica, soma, encontramos aí o resultado. Tá? Repetimos a primeira fração, daqui surgiu 5 nonos, tá? Multiplicamos 2 vezes 5, 10, 10 negativo, 5 vezes 9, 45. Tá? Fiz a multiplicação aqui direto com as frações. Tá? Multipliquei ó, esse com esse com esse. Ok? Letra C. Letra C é bem parecida com a B, só que é número decimal. Primeiro a gente vai em parênteses, repete 0,7 vezes. Aqui tem sinais diferentes, então iremos subtrair. Sempre o maior valor absoluto a gente coloca em cima, subtrai aqui o menor. Vírgula embaixo de vírgula. Aí nós vamos ter 15 tira 7, 8. Aqui não é 1, é 0. Vai ficar então 0,8. 0,8 positivo, então não precisa aparecer o sinal. E aí a gente vai multiplicar então 0,7 vezes 0,8. 8 vezes 7, 56. Oito vezes 0, 0, abaixa aqui o 5. 0 vezes 7 vai dar 0, 0 vezes 0, 0. E somando aqui, eu vou ter 6, 5 e o 0. Aqui eu tenho uma casa decimal. Também uma casa decimal. E aqui, então, eu vou ter duas casas decimais. A soma de 1 mais 1, 2. Então, vai ficar 0,56. 0,56. Vai ser o resultado, então, da nossa multiplicação aqui. Então, ainda temos aqui o número 2, que a gente está avaliando, para depois estar fazendo exercício parecido, então, com a questão. Ó, na compra de um aparelho doméstico, Vanessa pagou entrada e mais 3 prestações, cada uma no valor de 3/12 do custo total, que fração do custo foi o valor da entrada. Então, aqui eu tenho 3 vezes 3/12. Primeiro cálculo que eu tenho que fazer. Então, eu tenho 3 vezes 3/12. Lembrando lá do nosso exemplo A, quando não tem nada aqui embaixo, a gente coloca o número 1 e multiplica. Podemos multiplicar aqui direto também. Multiplica, multiplica. Então, 3 vezes 3, 9. 1 vezes 12, repete o 12. Tá?
Então, as prestações vai ser 9/12avos. Mas aqui pergunta a entrada. Então, a gente vai ter que subtrair, então, esse valor da prestação para encontrar a entrada. Então, nós temos aqui o valor inteiro, que é 12 por 12, tá? O valor inteiro, menos esse valor da prestação aqui. Nesse caso, tem uma subtração, os denominadores são iguais. Então, basta repetir o denominador. E subtrair 12 menos 9 vai dar 3. Podemos simplificar esse resultado por 3. E então vai ficar 3 dividido por 3 dá 1. 12 dividido por 3, 4. Então, 1/4 será o valor da entrada do custo total. 1/4 será o valor da entrada do custo total. Ok? Então, terminamos assim a resolução dos nossos exemplos. Vou deixar a atividade para vocês. Vou apagar essa parte aqui. Página 117. Números 11, 12 e 15. Então, as atividades, tá? Então, vou deixar essas atividades aí para vocês fazerem. Aqui no número 11, calcule o produto. Vocês vão fazer a multiplicação, letra A, B, C e D. Como nós vimos no exemplo, se puder simplificar, simplifique, tá? O resultado. Número 12, tem um probleminha parecido com o exemplo que eu deixei aqui. Número 15, para calcular o produto, tá? Que é a multiplicação. E o número 21, calcule o valor da expressão, tá? Da forma também que eu deixei aí o exemplo. Nós temos aí duas expressões com a multiplicação, contendo a soma também, que nós já aprendemos nas aulas anteriores, já somar, frações com denominadores diferentes. Ok? Só fazer o MNC e no final multiplicar. O processo é o mesmo utilizado com os números inteiros, as regrinhas, primeiro faz parênteses, depois faz a multiplicação. Vou deixar também a atividade de fixação na plataforma para vocês estarem fazendo. Semana que vem é o nosso teste, tá? Já estejam se preparando, estudando os conteúdos das aulas passadas para vocês fazerem um bom teste.
E próxima aula será ao vivo, tá? Se prepare, então, para estarmos juntos aí, participando da aula ao vivo. Vocês têm participado, tem sido, assim, perfeito, tem sido lindo a participação de vocês. Continue assim, tá? Tá, turma? Um abraço e até a próxima.